Ok, então vamos falar aqui dos gráficos. Isso, se tivesse dado tempo, a gente teria feito em aula passada, né? Mas não deu, vocês fizeram em casa. Vamos tentar ver o que vocês fizeram que está certo, onde que surgiram as dúvidas e assim por diante. Tá? Então, são diversos gráficos diferentes aqui. Vamos começar pelos mais fáceis, né? Vocês disseram que o mais fácil é do agonista total e do agonista parcial. São duas curvas. Infelizmente, a gente está com um problema na iluminação da sala. Espero que vocês consigam ver aqui ou entender. Então, no eixo Y, eu tenho resposta. No eixo X, concentração. Assumindo que esse ponto aqui marca a resposta máxima, o agonista total seria um S alcançando a resposta máxima, o agonista parcial, ele não alcançaria a resposta máxima. Né? Esse aqui seria do agonista total, isso aqui do agonista parcial. Certo? Muito bem. A segunda, o agonista total, na ausência e na presença de um antagonista. Por que tem que ser na presença de um antagonista? Por que eu não faço só de um antagonista? Porque não tem resposta. Né? Para a própria definição de antagonista. Então, o agonista total na ausência está lá, já está aqui. O agonista total na presença de um antagonista competitivo. Qual que é a diferença? O antagonista, ele vai bloquear a resposta, competindo com o agonista. Se no eixo X eu tenho a concentração do agonista e o antagonista for uma dose fixa, o que ele fez? Ele deslocou as minhas respostas para cá. No caso de vocês, para a direita. Mas se eu usar uma concentração suficientemente alta de agonista, ele vai deslocar o antagonista competitivo e eu vou voltar a observar uma resposta máxima. Tudo bem? Como que seria então agora na presença de um antagonista não competitivo? Eu não vou atingir a resposta máxima. Tá? Então, vai ser algo assim. Agora o agonista inverso na ausência e na presença de um agonista parcial. Agonista inverso na ausência. O que eu tenho? Uma resposta que é o contrário do que eu deveria observar para o agonista. Né? Então, em vez de uma resposta positiva, eu tenho uma resposta negativa. Como eu comentei espero com todos na aula passada, a magnitude da resposta do agonista inverso não vai ser a mesma do agonista que vocês conhecem. Tá? Porque lembra daquele equilíbrio de populações? Tem uma pequena população de moléculas no estado ativado, que agora vai passar para o estado inativado, que vai causar essa resposta inversa. Então, a magnitude aqui é pequena. E agora, eu quero esse agonista inverso na presença de um agonista parcial. Bem, talvez eu tivesse que ser mais claro aqui e dizer que o agonista parcial se liga no sítio do agonista inverso, para dizer que eles são competitivos. Tá? Geralmente é isso que vai acontecer, os agonistas se ligam no mesmo sítio para estabilizar a mesma conformação. O agonista inverso vai estabilizar uma conformação diferente do agonista total ou parcial, mas é no mesmo sítio. Eles estão competindo entre si. Então aqui eu vou ver uma competição, eu vou observar um deslocamento
a curva. Porque o agonista parcial, ele iria jogar para cima. Não está jogando, por quê? Porque eu tenho um agonista inverso, que está reduzindo. Eu poderia também pensar, por que sai daqui e não sai daqui? Poderia sair daqui, porque esse efeito aqui é do agonista parcial, mas conforme eu aumento a concentração do agonista inverso, a resposta vai cair. O que não pode, que é errado, é o agonista, a curva que está, o agonista inverso na presença do agonista parcial, sair do centro. Porque senão não seria agonista parcial. Seria um agonista total. Entenderam? Foi muito... Não? Essa curva pontilhada aqui é dos dois juntos. Certo? Então, a contínua é só o agonista inverso. Resposta, o contrário. Agora, eu tenho um agonista inverso na presença de uma concentração fixa de agonista parcial. Esse agonista parcial, ele vai causar uma resposta. Se ela vai ser 10%, 20% ou 50%, eu não sei. Mas é daqui que vai sair a curva que vai deslocar para baixo. Que é porque eu estou usando o agonista inverso em concentrações crescentes. Então, no final aqui, o que eu vou observar, em concentrações muito elevadas de agonista inverso, é a resposta dele, que é uma resposta ao contrário do que seria do agonista total. Do agonista total. Se fosse total. Se fosse total. Fosse elevada, poderia reduzir essa ação do agonista inverso? Eu viria com mais aqui e no final que eu ia cair. Então sempre cai, nunca vai... Sempre cai, porque aqui eu estou variando a concentração do agonista inverso. Então, se a concentração do agonista inverso tende ao infinito, em algum momento ele vai deslocar o agonista total. Então, quando as concentrações são baixas, então a resposta ela é, quando é o agonista total, vamos dizer, tende a chegar ao seu máximo. Em concentrações baixas, o agonista inverso. Então, vejam que aqui eu não estava falando em concentrações. Aí complica um pouquinho a sua pergunta. Se a potência do agonista total é menor do que a potência do agonista inverso, eu sempre vou ver o efeito do agonista inverso. Eu só vou ver algum bloqueio, algum deslocamento de curva, se a potência ou a concentração que eu estou usando do agonista total consegue bloquear a resposta do agonista inverso. Entendeu? Esse agonista inverso, ao invés de não tem nada com ele vai sair acima do zero ou do zero? Vai sair acima do zero, porque ele é... Você sabe que não, passado, desculpa, eu não decorei a cara com vocês ainda. Você viu os slides sobre teoria dos dois estados? Então, eu tenho uma população que estava no estado ativo, mesmo na ausência do agonista inverso. Então, por isso que a resposta, teoricamente, não deve sair do zero, ela deve sair um pouquinho acima. Porque é por isso que eu vou estar... É essa população que está sendo deslocada que vai dar essa resposta inversa. Se a gente pensar na teoria dos dois estados, sim. Tá? Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Tá? Se eu tenho uma forma simples de explicar e uma forma complicada de explicar, qual que eu vou usar preferencialmente? Então, sempre que vocês conseguirem fazer as coisas funcionarem na sua cabeça com encaixe induzido, pensem como encaixe induzido. Eu não consigo explicar isso usando encaixe induzido. Tá. Então eu tenho que recorrer a um modelo mais complexo, que é o de dois estados. Tá?
Porque assim, a gente não precisa. Dá para explicar tudo pela teoria dos dois estados? Dá. Só que às vezes mais complica do que ajuda. Tá? Então, se você consegue explicar a ação de um fármaco com relação à estruturatividade, utilizando o encaixe induzido, não tem nada de errado nisso. A gente só vai usar modelos mais complexos quando o modelo mais simples falha. Ok? Mais alguma pergunta? Tá gravado, hein? Que vocês não têm dúvida nenhuma. Ah, tá vendo? No caso, o agonista parcial, ele pode atingir metade da resposta? Olha, o parcial, tudo que eu posso dizer é que você nunca vai alcançar a resposta máxima. Se vai ser 50, 30, 20, 70, todos eles vão ser agonistas parciais se numa concentração infinita dele eu não consigo uma resposta máxima. Mas a potência inicial dele é igual ao agonista total? Peraí, potência é uma coisa, eficácia é outra. Então, eu entendi que a parte da eficácia não vai ser a mesma. Sim. Só que quando o senhor foi desenhando no início, Não precisa ser. Você pode ter um agonista parcial que tem uma afinidade maior, então ele vai ter ele vai atingir, por exemplo, 50% da resposta máxima em nanomolar, e o agonista total vai atingir 50% da resposta máxima em micromolar. Não existe essa relação. Então, não é uma regra. Se a gente for pensar de acordo com a teoria dos dois estados, todas as curvas vão sair de algo que não é zero. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10. Porque de acordo com a teoria dos dois estados, mesmo na ausência de agonista ou antagonista, ou o que quer que seja, eu tenho uma população que está no estado ativo. Então eu tenho que ter uma resposta que seria a basal. Eu considero, basal é igual ao do meu controle, que é o meu zero. Então, entende que a gente traz a resposta para o zero quando eu comparo ela com o controle. Mais alguma coisa? Não? Tá. Então, vamos agora entrar no assunto da aula de hoje, que é, então, a influência das propriedades físico-químicas na absorção e bem um pouquinho no metabolismo de fármacos. Porque depois, com Glória, for falar de metabolismo, com certeza ela vai voltar a esse assunto. Então, para não ficar redundante e repetitivo, eu vou só pontuar isso aqui. Talvez uma forma mais correta de dizer é que eu vou falar da influência das propriedades farmacocinéticas, aliás, das propriedades físico-químicas em propriedades farmacocinéticas, com ênfase na absorção. Tá? Por que eu vou falar, então, de propriedades físico-químicas relacionadas com farmacocinética? Porque na aula anterior, nós demos muita ênfase para essa etapa aqui, que é a fase farmacodinâmica. Como que o fármaco interage com a biomacromolécula, pensando em fármacos estruturalmente específicos, que eu já disse vai ser a grande parte, a totalidade de QF. Tá? Acontece que, antes do fármaco interagir com o seu receptor, ou com a sua enzima, com o seu alvo macromolecular, ele precisa chegar no local de ação. E para chegar no local de ação, nós temos que considerar a fase farmacêutica e também a fase farmacocinética. Tá? É claro que eu não vou falar em QF da fase farmacêutica. Vocês têm aí disciplinas voltadas para isso, tecnologia, farmacotécnica e assim por diante, que vão falar com muito mais propriedade sobre desintegração, segregação, dissolução e assim por diante. Entretanto, tem algumas propriedades da molécula, da estrutura química, que influenciam na dissolução e também na absorção, metabolismo, excreção e assim por diante. E é sobre essas
propriedades físico-químicas que são condicionadas pela estrutura química, que eu vou me debruçar hoje e eu espero que vocês me acompanhem. Tá bom? Por que a gente vai falar disso? Qual que é a relevância disso do ponto de desenvolvimento de fármacos? Hoje é bem estabelecido na indústria farmacêutica, talvez na cabeça de alguns, ou talvez de muitos de vocês, que a fase farmacocinética é muito importante para a ação de um fármaco, para o tempo de residência de um fármaco junto ao seu receptor e assim por diante. Mas isso não era tão claro para a indústria farmacêutica até meados da década de 80. Ou, dito de outra forma, a indústria farmacêutica se pautava por um modelo mais simplista de desenvolvimento de fármacos. Como que eles pensavam? Primeiro, eu vou encontrar uma molécula que seja o mais potente e seletiva possível. E depois eu vou modificar essa molécula para que ela apresente boas propriedades farmacocinéticas. Então, era o pensamento de um problema de cada vez. Tá? Mas o resultado final disso é que em quase 40% dos casos, os projetos falhavam quando chegava lá na etapa clínica devido a problemas farmacocinéticos. E isso acendeu um alerta, que essa estratégia de começar a trabalhar com essa visão muito simplista não estava dando certo, né? Então, eles passaram, final da década de 80, anos 2000 já quase, a incorporar um pensamento farmacocinético nas etapas preliminares de desenvolvimento de fármacos. Tá? Com coisas que são muito simples. Não é? São modelos farmacocinéticos muito simplificados, mas que vão nos ajudar a predizer, por exemplo, se uma molécula é solúvel ou não em meio aquoso. Se ela não é solúvel, ela não vai se dissolver. Se ela não vai se dissolver, ela não vai ser absorvida. É algo que é muito óbvio quando dito dessa forma, mas que a gente esquece com muita frequência. Tá? E como eu não gosto de falar mal dos outros, eu vou falar mal de mim mesmo. Tá? Eu tive um aluno de mestrado, isso foi no doutorado dele, né? A gente fez lá toda uma parte de modelagem computacional para achar umas moléculas que poderiam reverter a falsização, para tratar pacientes com anemia falciforme, né? Isso pensando num futuro muito lá na frente. Né? E aí ele fez os modelos computacionais, achamos as moléculas, na época a gente tinha dinheiro sobrando, compramos 50 moléculas para ele testar, e quando ele foi preparar a solução para testar essas moléculas com as células falsizadas, o que ele descobriu? Pelo menos 25 dessas moléculas não solubilizavam por nada. Ele conseguiu testar essas 25 moléculas? Elas poderiam ser inibidores, na verdade eram antagonistas, super potentes. Mas ele nunca teve uma comprovação disso. Por sorte dele, das outras 25, 20 deram uma atividade ótima, ele defendeu o doutorado dele super bem. Mas é um erro assim tão mirim, né? Não parece uma coisa assim de gente que não pensa? Você vai comprar, gastar dinheiro para importar uma molécula e a gente não pensou em predizer se aquelas moléculas iam ser solúveis em água ou não. O mesmo erro que a gente cometeu aqui, a indústria farmacêutica cometeu durante décadas. Né? Sintetizava moléculas. Quando a gente faz síntese orgânica, alguém faz síntese orgânica em solvente aquoso? Faz em cloroformo, em acetonitrila, em... O mais polar que se chega é DMSO. Adianta saber que uma molécula é solúvel em DMSO se ela não é solúvel em água? Né? Então, era um descompasso entre a síntese e a avaliação biológica. E por conta disso, várias moléculas simplesmente não caminhavam porque elas não eram solúveis. Tá? Então, percebeu-se que, mesmo que de uma forma rudimentar,
a gente precisa avaliar a solubilidade das moléculas em meio aquoso. Porque isso, no segundo momento, vai ter um impacto direto na permeabilidade celular. Se a molécula, se o composto, a substância, não é solúvel em água, ela nunca vai ser absorvida. Tá? Então, são coisas intimamente relacionadas e que a gente vai olhar aqui com um pouco mais de carinho nos próximos slides. O que determina a solubilidade de uma substância, de uma molécula, em meio aquoso? Se eu for pensar de uma forma mais abrangente, dizer que um soluto qualquer se dissolve em água, o que eu estou dizendo é que as interações que essa molécula, no estado sólido, as moléculas faziam uma com a outra, e aqui as moléculas do meu fármaco estão representadas em amarelo, então ali no sólido, as interações que eram feitas de uma molécula com a outra, elas vão ser substituídas por interações que cada uma dessas moléculas vai fazer com a água. Muito bem. Que tipo de interações a água faz? Ligação de hidrogênio, íon dipolo, dipolo, dipolo. Basicamente é isso que a água consegue fazer de interação. Então, a minha molécula tem que ter grupos capazes de fazer esse tipo de interações se eu quiser que minha molécula se solubilize. Portanto, a estrutura química do meu composto bioativo determina a sua solubilidade. É só a estrutura química que determina a solubilidade? Não. Tem vários outros fatores, muitos dos quais são melhor discutidos em farmacotécnica, tecnologia farmacêutica. Eu vou me prender aqui hoje nas propriedades que interferem na solubilidade e são consequência da estrutura química. Tá? Como, por exemplo, a ionização de uma molécula, ela ter ou não grupos ionizáveis, e a propriedade que a molécula tem relacionada à sua lipofilicidade. É a composição química da molécula que define a sua lipofilicidade. Quem já fez aula ontem, aula prática ontem, sabe melhor do que eu estou falando agora. Para quem não fez ainda a aula prática, eu tenho aqui a definição do que é lipofilicidade e a diferença dela em relação à hidrofobicidade. Lendo os conceitos aí, que eu vou ler com vocês, hidrofobicidade é a propriedade de grupos apolares se associarem em meios aquosos devido à tendência das moléculas de água excluírem moléculas apolares. Enquanto que a lipofilicidade é a afinidade de uma molécula ou grupo pelo ambiente lipofílico, geralmente é uma medida pela distribuição de uma molécula no sistema bifásico. Cortou aqui um pouquinho, mas depois os slides vai estar, espero, da forma correta. Tá? Muito bem. O conceito de lipofilicidade como uma distribuição no sistema bifásico, ela é mais relevante para a gente do ponto biológico, porque esse sistema bifásico ele vai simular o que seria uma membrana biológica. Se eu olhar para uma célula, ela tem um meio extracelular, que é aquoso, na membrana composta majoritariamente de fosfolipídios, eu tenho algo que é parecido com uma fase orgânica. E quando eu tenho um sistema bifásico, água, óleo ou água, solvente orgânico, isso me remete a algo que vocês conhecem muito bem, que é uma partição. É algo que vocês viram lá em farmacognosia. Tá? Então eu posso usar a mesma analogia para entender como que uma molécula vai sair do meio extracelular e entrar na membrana. Pelo mesmo princípio da partição que vocês fizeram, clorofórmio, água, lá em gnosia. O soluto vai se particionar entre esses dois meios de acordo com a afinidade que ele tem por um e pelo outro. A grande sacada aqui
é perceber que esse sistema de partição é algo simples de eu utilizar. Por exemplo, um sistema de partição clorofórmio-água. É algo mais simples de eu trabalhar do que trabalhar com células, com membranas celulares. Muito mais barato, que eu posso medir a partição de dezenas de moléculas com um custo muito baixo. Enquanto que trabalhar com células iria encarecer isso sobremaneira. Tá? Então, a primeira coisa que fizeram foi verificar se essa ideia da partição iria funcionar ou não. Será que eu fazer a partição do fármaco num sistema clorofórmio-água vai me dar alguma informação sobre o quanto dele é absorvido ou não? Então, para testar essa hipótese, pegaram aqui um conjunto de fármacos, fizeram a partição clorofórmio-água dele, determinaram isso daí, e depois esses mesmos fármacos administraram por via oral para um ratinho, coletaram o sangue dele e dosearam. Para então o X ter uma ideia do quanto que era absorvido de cada um desses fármacos. E para surpresa dos pesquisadores, encontraram uma relação que parecia ser linear. Ou seja, quanto maior a partição, maior a absorção. Então, por razões que eu vou entrar em detalhes na prática, isso não ocorre de verdade. Tá? O que aconteceu aqui foi uma amostragem pequena dos fármacos, um universo muito pequeno, e utilizar um sistema de partição que não mimetizava de forma correta a membrana. Tá? Trocando o clorofórmio por um outro solvente orgânico, no caso octanol, que simula melhor a membrana, e também utilizando um número muito maior de fármacos, chegaram nessa outra curva. Tá? Se a gente olhar a parte inicial aqui dessa hipérbole, eu diria que é a mesma coisa, que é linear, que é o que eu estou vendo ali. Tá? Mas quando eu faço uma amostragem muito maior de fármacos, e portanto eu tenho partições muito grandes, eu vejo que a relação não é linear. Ela tem essa hipérbole e, portanto, um valor ótimo. Vejam que aqui agora eu não estou usando mais partição, e sim log da partição, como ressaltaram na aula passada. O log é utilizado quando eu tenho uma escala muito grande e eu quero reduzi-la, representá-la de forma condensada. Então, aqui um log para isso. Tá? Quando eu faço isso, então, eu vejo essa relação hiperbólica e eu percebo que existe um valor ótimo de log P para maximizar a minha absorção e, portanto, a atividade biológica. Tudo isso é importante porque mais à frente nós vamos ver que a permeabilidade e a solubilidade elas não caminham juntos. O que aumenta a solubilidade reduz a permeabilidade e vice-versa. Então, a gente vai ter que equilibrar essas propriedades, ou melhor dizendo, modificar a estrutura química para equilibrar solubilidade e permeabilidade e permitir que a molécula se dissolva em água e também seja absorvida. Tá. Log P é o único fator que explica a absorção do fármaco? Longe disso. Tá? O log P vai ser um guia, vai ser algo que vai nos ajudar a entender por que uma molécula tem boa absorção oral e outra nem tanto. Mas a gente precisa considerar que existem outros mecanismos de absorção, como, por exemplo, mecanismo de absorção ativa. Eu tenho um mecanismo de absorção paracelular, que é quando a molécula passa entre duas membranas
Aliás, entre a membrana de duas células, melhor dizendo, e não através da célula, que é um mecanismo que funciona até bem na parede do nosso intestino, mas que não funciona bem em outros compartimentos. Então, a absorção do intestino, para a absorção do intestino, o transporte paracelular ele tem um papel importante. Mas tem outros compartimentos que eu não tenho transporte paracelular. Um exemplo, barreira hematoencefálica. E se aqui eu não tenho transporte paracelular, o log P passa a ter uma relevância maior. Porque também o número de receptores para fazer transporte ativo pela barreira hematoencefálica é muito pequeno. Porque evolutivamente, né, a barreira hematoencefálica é muito seletiva. Então tem poucos transportadores que reconhecem coisas muito específicas e precisa ser transportado para dentro do sistema nervoso central. Xenobióticos, fármacos, a maioria deles, a maioria esmagadora, não tem transporte ativo. Então tem que ser absorção passiva. E nesses casos, o log P é um dos principais norteadores de quais moléculas são bem absorvidas ou não. A gente costuma dizer que moléculas que têm um log P, uma lipofilicidade, entre 2 e 4, são as que são melhor absorvidas. Tem absorção ótima. Tá? Mas vocês vão ver, quem fez aula prática já viu, quem não fez vai ver, que isso não é um limite preto no branco. Tá? Não é, meu fármaco tem um log P de 1,9, então ele não entra pela barreira hematoencefálica. Entra. É melhor a gente pensar nisso como se fosse uma gaussiana de absorção. Tá? Lembra que o log P é como se fosse uma gaussiana? Na verdade é uma hipérbole, mas vamos pensar numa gaussiana. Aqui eu tenho a absorção ótima, ou melhor dizendo, ideal, seria de 100%. E isso tem lá um valor fixo. Precisa ser 100%? Não. Tem vários fármacos que a absorção é de 30%, 40% e que tem efeito farmacológico. Mas vamos pegar aqui o que seria 90% a 100%. Isso está entre o 2 e o 4. O 1,8 vai dar uma absorção de 80%, 85%. Isso quer dizer que não entra? Não. Está dizendo que está um pouquinho abaixo dos 90% que eu disse que era ótimo. Tá? Mesma coisa aqui, 4,5. Deu 78% na minha curva hipotética aqui. Poxa, 78% de permeabilidade pela barreira hematoencefálica é muito alto ainda. Tá? Então, não olhem para esses valores de 2 e 4 como limites a partir do qual não tem absorção. É só um guia para eu saber se eu preciso otimizar ou não a minha molécula. É claro que se entre 2 e 4 eu tenho valores ideais, se meu fármaco tem lá um valor de 0,5, ele está muito longe do ideal para passagem pela barreira hematoencefálica. Isso é ruim? Depende. Eu quero que meu fármaco entre no sistema nervoso central? Dependendo do mecanismo de ação dele, sim. Se ele for um neuroléptico, um ansiolítico, um antidepressivo, sim. Se for um fármaco de ação periférica, não. Eu não quero que ele entre no sistema nervoso central. Tá? Vou pegar um exemplo aqui que eu usei muito na minha vida. Antihistamínico. Eu sou da época que só existia antihistamínico de primeira geração. Quando eu era criança, só existia antihistamínico de primeira geração.
O que acontece quando uma pessoa toma um anti-histamínico de primeira geração? Tem gente que toma para dormir, né, como indicação secundária. É proposital? Precisa induzir o sono para ter ação anti-histamínica? Isso decorre da molécula, que são os anti-histamínicos de primeira geração, que estão representados aqui, terem grupos que aumentam a lipofilicidade. Então, essa molécula entra no sistema nervoso central e acaba interagindo com receptores que não tem nada a ver com histamina. E aí causa sonolência. Tá? Como que a gente faz para que essa molécula não entre no sistema nervoso central? Eu preciso transformá-la em algo que seja menos lipofílico. Tá? Como que eu torno uma molécula menos lipofílica? Eu vou adicionar a ela grupos capazes de fazer ligação de hidrogênio. Porque, vou voltar aqui em vários slides, se a molécula faz várias ligações de hidrogênio, concordam que para ela sair da fase aquosa e entrar na célula, ela precisa dessolvatar? Quanto mais ligações de hidrogênio ela faz, mais difícil, maior é o custo energético da dessolvatação. Então, se eu pego uma molécula que inicialmente... Opa, passei, né? Aqui. Que inicialmente faz poucas ligações de hidrogênio, e então tem uma lipofilicidade alta, transformo ela numa molécula que faz muitas ligações de hidrogênio e, portanto, tem lipofilicidade menor, a chance dela passar pela barreira hematocefálica é muito menor. Esse foi todo o princípio utilizado para o desenvolvimento de anti-histamínicos de segunda geração. Tá? Inclusive, tem alguns anti-histamínicos de segunda geração que eles têm um grupo carregado positivamente, ionizado. Porque moléculas ionizadas são muito mais solvatadas. E, portanto, a chance de entrar pela barreira hematocefálica despenca lá para baixo. Tá? Então, vejam que esse conceito de lipofilicidade ele está intimamente relacionado com onde o fármaco vai agir. Tá? Eu disse para vocês, acabei de dizer, que anti-histamínicos de segunda geração tem alguns deles que são ionizados, né? E que isso reduz a lipossolubilidade. Eu tenho aqui dois gráficos que representam a variação da permeabilidade, então entendam como log P, e da solubilidade em função do pH. Vejam que, para essa molécula, à medida que eu aumento o pH, o log P, a permeabilidade, cai, mas a solubilidade aumenta. Tá? Então, eu não vou conseguir ter uma molécula que, ao mesmo tempo, é extremamente solúvel e tem uma permeabilidade extremamente alta. Eu vou ter que fazer um compromisso entre os dois. Eu vou ter que modificar minha molécula para que ela tenha alguma solubilidade, da casa de miligramas por litro, mas que ela também seja bem absorvida. Tá? Por que a ionização... Assim, vocês têm ideia do porquê que isso acontece? Por que eu não consigo, variando o pH aqui, para essa molécula, reduziu a permeabilidade, mas aumentou a solubilidade? Vocês têm ideia do porquê que isso acontece? Dissociação. Eu tenho uma molécula aqui que tem algum grupo ionizável, né? E com a variação do pH, esse grupo está se dissociando, e isso está influenciando na capacidade da molécula ser absorvida ou aumentando a permeabilidade. Se vocês tiverem que chutar
Totalmente. Utilizando o seu conhecimento prévio de química orgânica, vocês diriam que esse grupo que está se dissociando é um ácido ou uma base? Quem acha que é ácido, faz assim, ó. Para não se expor muito. Agora, quem acha que é base, faz assim, ó. Vamos lá. Um ácido. A dissociação dele aumenta conforme eu aumento o pH ou reduz conforme eu aumento o pH do meio? Depende, né? Depende do pKa. Tudo bem. Vamos pegar um ácido que tem um pKa de 6. Em pHs superiores ao pKa, esse ácido está majoritariamente dissociado ou majoritariamente neutro? Dissociado. Talvez você tivesse me perguntar antes disso, é ácido de acordo com quem? Né? Nós temos teorias distintas para descrever o que é um ácido. Mas como eu disse para vocês na aula passada, para pensar em Bronsted-Lowry, eu acho que está todo mundo na mesma página. Tá? Então, um ácido com pKa de 6, em pHs abaixo disso, neutro, acima disso, dissociado. A molécula dissociada deve ser mais solúvel, concordam? Que é o que eu estou vendo aqui. Agora, entre a forma neutra e dissociada do ácido, qual das duas vocês acham que é mais permeável? Neutra ou dissociada? E a neutra existe mais, no meu exemplo, em pHs mais baixos ou pHs mais altos? Que está de acordo com o que a gente está vendo aqui. Então, esses dois gráficos, eles casam com a ideia de uma molécula, uma substância, que tem um ácido que está sendo dissociado, e é isso que está afetando a permeabilidade. Para a gente explicar como que a ionização afeta a permeabilidade celular, nós podemos utilizar esse modelo simplificado aqui, que é o que vocês vão encontrar na maioria dos livros que foram recomendados para vocês, no livro do Eliezer, no livro, aquele de capa azul da Beth, hoje eu não trouxe ele, mas eu falo da Beth como se ela fosse amiga íntima minha, né? A professora Elizabeth Ignis Ferreira, né? É porque eu conheço a professora Elizabeth Ignis Ferreira desde quando eu era da graduação. Então, a gente já se encontrou algumas vezes aí, no decorrer dos últimos 20 e poucos anos. Tem lá, então, esse modelo para a gente entender por que moléculas no estado neutro são mais permeáveis, aliás, passam pela membrana, e por que moléculas na forma dissociada não passam a membrana. Tá? Vocês estão vendo aqui escrito ali, ó, modelo simplificado? O que eu quero dizer com modelo simplificado? É isso que ocorre de verdade? Não, não é. Mas é uma forma didática para a gente pensar no que está acontecendo. Se com um modelo didático eu consigo explicar 95% do que ocorre, para que eu vou recorrer a algo mais complicado? Não precisa. Tá? Ah, professor, e quando eu não conseguir explicar pelo modelo simplificado? Aí a gente vai ter que recorrer a modelos mais complexos. Mais um problema de cada vez, um leão por dia. Tá? Então, na parte esquerda do slide, eu vejo o que seria o comportamento para aquele ácido que a gente acabou de ver no slide anterior. Ele está representado na forma neutra como HA e na forma dissociada por H mais A menos, tá? Então a base conjugada. E eu vejo que apenas a parte neutra desse ácido cruza a membrana. Eu tenho um equilíbrio na parte externa, extracelular, mas à medida que a forma neutra
passa pela membrana e chega no citosol, no intracelular, esse ácido vai reestabelecer o equilíbrio. Então ele vai se dissociar de novo. E é assim que o fármaco que está em alta concentração no meio extracelular, paulatinamente vai passando para o meio intracelular. Isso daqui eu não estou considerando ainda metabolismo nem eliminação. Tá? Como se fosse um sistema fechado, eu estou explicando aqui apenas como que o fármaco sai do meio extracelular e vem para o meio intracelular. Tá? Tá. Mas se a ionização atrapalha a permeabilidade, como que eu contorno isso? Né? Porque ácido, de acordo com o pH, ele vai se ionizar. Como que eu faço para não ter esse problema da ionização? Uma estratégia é mascarar o ácido. É transformar o ácido num éster. Eu vou eliminar o problema da ionização. Vocês vão voltar a ver isso daqui com glória. Tá? Porque essa estratégia de transformar um ácido em éster, desculpe ter cortado ali, mas é só você imaginar um éster aqui, ou aqui, ela é uma estratégia muito utilizada, chamada de latenciação. Qual que é a diferença de eu mascarar um ácido qualquer, e de eu esterificar um ácido qualquer, e da latenciação de um ácido? Quando o ácido é essencial para a atividade biológica, eu vou chamar de latenciação. Eu vou pegar um fármaco que é ativo e transformá-lo na forma latente, inativa. Latenciação. Se eu pegar uma carboxila qualquer, que não é essencial para a atividade biológica, mas está atrapalhando na minha absorção, e mascarar ela como éster, é latenciação? Não. É só mascarar o grupo. Eu não vou chamar isso de latenciação. Tá? Então, guardem essa informação lá para frente, quando vocês forem ver latenciação com glória. Nesses casos aqui, coincide de que as carboxilas são essenciais para a atividade, tanto a ciprofloxacina, que é um antibiótico, como esse aqui é um antiviral, esqueci o nome dele agora. Enfim, essa carboxila é essencial e ela, para melhorar a permeabilidade, ela é mascarada na forma de um éster. A gente colocou o nome do fármaco na ponta da língua. Tá. Eu acho, depois de tudo isso que eu falei para vocês, vocês devem ter se convencido que saber o log P, a permeabilidade de um fármaco, ou de uma molécula bioativa, para saber se ela vai avançar ou não no desenvolvimento de fármacos, é importante. Tá? Existem métodos experimentais para eu determinar o log P de uma molécula. Tá? Hoje em dia, a gente faz isso basicamente por HPLC. Tá? Mas existe uma alternativa computacional, que é muito mais rápida, barata e quase tão eficaz quanto. Tá? Então, utilizando aquele nosso princípio do mais simples e do mais complicado, o que a gente vai utilizar preferencialmente? O mais simples. Então, a gente vai pensar no log P calculado através de métodos computacionais. Por que eu consigo calcular o log P por um método computacional? Como que eu provo isso? Isso vem de experimentos que foram feitos lá na década de 60 e 70, na qual se percebeu que a lipofilicidade de uma molécula ela é um somatório das contribuições para a lipofilicidade dos fragmentos ou dos grupos que compõem essa molécula. Em outras palavras, se eu conseguir determinar quanto que uma hidroxila, quanto que um éster, quanto que um flúor contribui para
por log P, eu posso somar essas contribuições e chegar no log P de uma molécula supercomplexa. Para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou usar um exemplo que nem é tão complexo assim. Eu vou calcular o log P do paracetamol a partir de informações obtidas de moléculas mais simples. Tá? Eu preciso, por um método experimental, ter alguma medida que vai me permitir saber qual que é a contribuição dos fragmentos. Tá? Aqui, então, o cenário seria basicamente o seguinte. Eu quero saber o log P do paracetamol, mas eu não tenho o paracetamol fisicamente para injetar no HPLC. Ou não tenho HPLC, ou não tenho solvente, ou não tenho coluna. Ou seja, é um cenário bem parecido com o que tem na UFBA, na aula prática. Né? Alguma coisa sempre está faltando. Tá? Mas eu tenho lá em mãos o fenol, acetanilida e benzeno, que são aquelas 3 moléculas lá em cima. Em algum momento do passado, eu já tive o HPLC, a coluna e o solvente, e então eu determinei o log P daquelas moléculas iniciais lá. O fenol, eu descobri que experimentalmente, o log P dele é 1,45, da acetanilida 1,16 e do benzeno 2,13. Muito bem. A gente viu que o log P é uma consequência da estrutura química. Porque é a estrutura química que determina a capacidade da molécula fazer ligações de hidrogênio ou não. Muito bem. Se eu comparo a estrutura química do fenol e do benzeno, qual que é a diferença entre eles? Só tem uma diferença. É aquela hidroxila. Então, a hidroxila tem que ser a responsável pela mudança no valor de log P. Não tem outra explicação. Tá? Então, se eu subtrair o benzeno do fenol, sobra a hidroxila. Se eu subtrair 2,3 de 1,45, vai sobrar o valor da contribuição da hidroxila para o log P final, que no caso aqui é menos 0,67. O valor negativo sugere que a hidroxila está reduzindo o log P. E a gente sabe que isso é verdade. A hidroxila vai fazer ligação de hidrogênio, que é o que reduz o log P. É o que reduz a lipofilicidade. Tá? Eu poderia fazer o mesmo cálculo comparando a acetanilida com benzeno e vou chegar na contribuição da amida, que é a diferença entre os dois. Tá? E se eu fizer isso para um grande grupo de moléculas, eu vou ter as contribuições, os valores π, para vários grupos diferentes, vários fragmentos. Isso ganha alguma utilidade para a gente quando eu reparo que o meu paracetamol é um anel benzênico, mais uma hidroxila, mais uma amida. Se eu sei o valor experimental do benzeno, 2,13, sei qual que é a contribuição da hidroxila, menos 0,67. E sei qual que é a contribuição da amida, menos 0,97. Eu vou somar esses 3 números e vou chegar num valor calculado por log P. Em alguns segundos, eu cheguei num valor de 0,46, quando o valor real, 0,49, quando o valor real é 0,46. Ah, professor, está errado. Tá, mas está errado na segunda casa decimal. Né? Se fosse a nota de vocês em QF, 4,6 e 4,9, vocês iam aproximar para quê? Eu escutei, eles vão aproximar para 4,9, hein? Depois eu vou falar que a ideia foi minha. Todo mundo ia dizer que era 5. Né? Então, aqui o erro é muito pequeno. Para a gente não precisar do HPLC, não precisar do solvente, não deixar resíduo no meio ambiente. Tá? Então, tanto a gente, nas aulas práticas, como a indústria farmacêutica, para 90% dos casos,
vai usar o valor de log P calculado. Tá? Existem casos onde eu preciso determinar experimentalmente o valor de log P? Existe. Tá? Mas são mais exceção do que regra. Ah, professor, como que eu sei quando que eu tenho que determinar experimentalmente? Quando você calcula e aquele valor calculado não explica alguma coisa que obviamente está acontecendo. Isso quer dizer o quê? Que o seu modelo simplificado de cálculo não está funcionando. Ou eu vou usar um cálculo mais complexo, ou eu vou para a bancada e faço experimentalmente. Ir para a bancada quer dizer que meu valor vai estar certo? Também não quer dizer isso. Porque vejam, octanol água é uma simplificação da membrana biológica. Tem uma série de simplificações no meu modelo, que às vezes o sistema octanol água não vai captar. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Tá. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão do log P. Aqui. No slide anterior, eu tinha dito para vocês que o log P era uma propriedade aditiva. Eu posso somar os valores das contribuições dos grupos. Lá eu fiz da hidroxila, da amida, somei e cheguei no paracetamol. Tá? Mas não é só isso. Vejam essa tabela aqui com valores π, então de contribuição hidrofóbica, de alguns compostos. Aliás, compostos não, de alguns fragmentos ou grupos. Tá? Vocês estão vendo que na parte de baixo ali, eu tenho valores diferentes para o grupo nitro? O nitro, quando está ligado numa cadeia alifática, ele reduz o log P. Mas quando ele está ligado num anel aromático, ele aumenta o log P. Por quê? Pergunta 2B da prova. Pode ser? Estragou a pergunta 2B da prova. Ressonância. Quer dizer que aqui é o efeito indutivo que está sendo analisado. Aqui eu tenho o efeito indutivo? Tenho. Mas eu também tenho o efeito de ressonância. Um está reduzindo o log P, o outro está aumentando o log P. A somatória dos dois dá um leve aumento de log P. Tá? Do ponto de vista do que isso impacta para o cálculo de log P, a gente precisa acrescentar que log P não é uma propriedade apenas aditiva, mas sim constitutiva. Onde está o grupo é importante. Né? Então não basta eu dizer, hidroxila Falando em gravação, eu fiz um negócio meio porco, vocês viram lá, né? De juntar os áudios, mas eu acho que dá para vocês pelo menos seguirem. Ninguém me ensinou como fazer de forma melhor, então é daquele lá. Minha pergunta é, posso deixar só do YouTube? Funcionou? Sim? É porque senão eu preciso ficar gastando o espaço do meu drive virtual, que já não está tão vazio. Né? Então eu vou, de agora em diante, deixar sempre no YouTube. Porque só aparece no... Não. Do jeito que eu coloquei, vocês assistem no Moodle, mas vocês podem maximizar. Mas com o link é melhor, porque o mapa é melhor. Gente, ok. Eu mudo a formatação lá para ser só o link. Oi? Não, eu não estou reclamando de nada. É só porque desde que começou essa greve dos servidores já tem um problema mapa direto pra cá. Tudo bem.
eu vou voltar. Mas só antes de eu ir para lá, eu vou continuar colocando o link no AVA. Né? O que eu posso fazer é o seguinte, na mensagem que eu aviso para vocês que está disponível, eu posso também mandar o link. Seria tão bom? Não é isso que dizem de mim, não. Fala o Marcelo Castigo pelas minhas costas todo dia. De novo, do constitutivo. Sim. A gente entendeu que o nitro aqui é diferente, o efeito dele. Mas isso quer dizer que dependendo de onde está o nitro na estrutura, o efeito dele mudou. Então, não é apenas aditivo. O nitro não tem sempre a mesma propriedade. E isso não é exclusivo do nitro. Isso acontece com diversos outros grupos. Tá? Por exemplo, vou estragar aqui algo da aula prática, mas vamos lá. Eu tenho 3 moléculas aqui que têm a mesma constituição química. Entretanto, o log P dessas 3 moléculas é diferente. Por quê? Ah, professor, porque o log P é uma propriedade aditiva e constitutiva. Não é? É a mesma coisa do tostines. Porque vende mais, quer crocante, ou crocante, que vende mais, não vai para lugar nenhum. Né? Por que eu tenho essa molécula com o log P maior que as demais? E quem fez a aula prática não pode agora. A posição orto. O que a posição orto tem a ver com isso? É isso aí, né? Impedimento. Impedimento estérico é algo que eu falei que influencia no log P? O que eu falei que influencia no log P? Formação de ligação de hidrogênio. O que o orto tem de diferente dos demais em relação à formação de ligação de hidrogênio? É mais difícil? Não tem espaço, é impedimento estérico. Se fosse por aí que é mais difícil fazer ligação de hidrogênio, por que isso aumentou o log P? A primeira, talvez eu pudesse pensar nisso de uma outra forma. A ligação de hidrogênio que diminui o log P é com quem? É com a água, não é? São ligações de hidrogênio com a água que reduz o log P da molécula. Essa molécula aqui, por alguma razão, faz menos ligação de hidrogênio com a água que as demais? Sim. Por quê? Porque tem uma ligação de hidrogênio intramolecular. Tá? Então, aqui não tem a ver com efeito indutivo, de ressonância, tem a ver com a interação intramolecular. Tá? Então, é por isso também que esses bancos de contribuição hidrofóbica começaram a perceber que é didático, mas não funciona. Ou então eu teria que ter um banco de fragmentos com 10 milhões de contribuições de fragmentos diferentes. Porque a hidroxila... e se a hidroxila for vizinha de um cloro? E se a hidroxila for vizinha de um nitro? Tem ligação? Não tem? E essa é uma maluquice. Tá? Na aula prática, a gente vai utilizar um programa que faz o cálculo de log P. Ele não utiliza isso daqui. Tá? Ele utiliza outros métodos que a gente nem vai entrar a fundo. É só para dizer para vocês que isso daqui é para vocês entenderem didaticamente como que a gente consegue calcular o log P. Não que seja a forma que o programa utiliza. Tá? Já responderam por quê? Vamos adiante. Ok. Aqui agora fica mais desafiador. Tá? Eu tenho aqui 4 moléculas identificadas por A, B, C e D
que são antagonistas de endotelina. Então, no projeto aí de desenvolvimento de fármacos, estavam desenvolvendo essas moléculas porque poderia ter utilidade para o tratamento da hipertensão pulmonar. In vitro, perfeito. Essas moléculas, todas elas super potentes, mas quando foram testar in vivo, perceberam que a absorção delas, medida por esse número aqui, quanto menor, menor absorção, quanto maior, maior absorção. Varia bastante. Mas quando eu olho para o log P calculado, é basicamente a mesma coisa. 4.8, 5, 4.8, 5.5. Olha, a primeira, que tem um log P de 4.8, a absorção é quase nada. Essa outra aqui, a terceira, a C, é 4.8 de novo e é 300 vezes mais absorvida. Mas se eu aumentar um pouquinho mais o log P calculado, eu tenho uma redução na absorção para 20. Por que o log P não está conseguindo capturar ou representar a absorção desses derivados de endotelina? Digam aí. Um pouquinho mais alto para escutar agora. Não, não é transporte ativo. Poderia ser, mas não é. Isso. Solubilidade? Não, todas as moléculas aí têm basicamente a mesma solubilidade. Ionização? Quem que é o grupo ionizável aí? Todos eles têm o mesmo grupo ionizável, é aquela carboxila ali, ó. O CO2H, não está mudando. Tem a ver com a formação de ligação de hidrogênio. Sim. Vamos ver aqui então se a gente consegue visualizar isso no desenvolvimento. A molécula A tem NH, NH. NH é doador de ligação de hidrogênio. Não é? Então eu tenho 1, 2, na posição Z, NH, 3 doadores de ligação de hidrogênio. Na molécula B, que já melhorou bastante a absorção, essa posição aqui, Y, é substituído por um oxigênio. O oxigênio ali faz ligação de hidrogênio? Por quê? Ele faz ou não faz? Quem acha que faz, levanta a mão. Acho que faz. Porque aí então não mudou nada. Então não é ligação de hidrogênio. Reparem que o oxigênio aqui, eu tenho um éster. Então, a dupla ligação, o par de elétrons desse oxigênio está em ressonância. E, portanto, não disponível para formar a ligação de hidrogênio. Então, de A para B, eu tenho a redução de uma ligação de hidrogênio. Vamos ver se isso permanece de B para C. Na posição Z, eu troquei também o NH por um oxigênio. O par de elétrons ali está participando da ressonância. Vocês viram lá em orgânica a regra de quando que o par de elétrons participa ou não da ressonância. Eu não vou pedir isso para vocês, mas vocês viram, tá? Caso alguém diga, mas como é que eu vou saber? Vocês deveriam saber. Tá? Então, de B para C, eu reduzi mais um grupo que faz ligação de hidrogênio. E depois de C para D, o NH, que era um doador, foi trocado por um N-metila. Reduzir de novo o número de grupos capazes de formar a ligação de hidrogênio. Então, conceitualmente, está tudo certo. Quanto menor o número de ligações de hidrogênio,
melhor a permeabilidade. Por que então que o C-log-P não conseguiu capturar isso? Oi? Não, não é prova de máximo, não. Sugestões? Se fosse, em vez de um log-P calculado, se fosse um log-P experimental, será que eu teria esse problema? Teria o mesmo problema. Então, não é um problema com o cálculo, é um problema com o sistema de partição. Alguém tem alguma ideia de qual que é o problema do sistema de partição? O problema é que octanol tem uma hidroxila que faz ligação de hidrogênio. Então, eu tenho, em alguns casos, uma superestimativa da lipofilicidade de moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Porque ele passa para a fase octanol interagindo com a hidroxila, o que não aconteceria na passagem pela membrana. Tá? Não entendeu, não? Vamos lá. Deixa eu voltar. Ah, não, aqui. Não precisa. Eu não fui tão burro assim. Aqui está representada a membrana. Certo? Quando uma molécula passa pela membrana, ela não passa por um ambiente onde é impossível formar ligações de hidrogênio? Agora, eu estou representando isso por um sistema octanol-água, não é? No octanol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hidroxila. Na fase octanol, é possível fazer ligação de hidrogênio? É. Isso quer dizer que moléculas que fazem ligação de hidrogênio e não estariam confortáveis quando passam pela membrana, vão se sentir mais confortáveis, vão se particionar melhor na fase octanol. Então, o octanol-água, ele superdimensiona a lipofilicidade, a permeabilidade de moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Tem como corrigir isso? Tem que ter, né? E aí? E como é que a gente corrige isso? Como que eu corrijo isso? Mais alto. Muda o solvente. Eu preciso usar um solvente que não faça ligação de hidrogênio. Exemplo. Hexano. Cada um falou alguma coisa aqui, mas um exemplo seria hexano. Tá? Incapaz de formar ligação de hidrogênio. Tá. Por que então o sistema padrão virou octanol-água e não hexano-água? Tem várias coisas que são solúveis em hexano? Não. Esse é o grande problema. A partição hexano-água, muito pouca coisa particiona para o hexano. Então, eu só uso hexano em casos onde, obviamente, o octanol-água está dando algum problema. Eu preciso esperar o problema acontecer para pensar no octanol-água? No hexano-água? Não. Se a capacidade de formar ligação de hidrogênio é uma consequência de estrutura química, eu posso olhar se a minha estrutura química tem muitos grupos que fazem ligação de hidrogênio. Quanto maior o número de grupos que fazem ligação de hidrogênio, mais superestimado vai ser o valor de log P. Maior vai ser o erro associado ali. Tá? E a gente precisa ter isso em mente. Se eu quiser quantificar o quanto está errando, aí eu vou lá e faço experimentalmente hexano água, vejo a diferença do octanol água, e aí eu tenho uma ideia do tamanho do erro. Tá?
químico, físico, ou físico-químicos, gostam de expressar os conceitos através de equações. O que é ótimo, porque ajuda a gente a entender as coisas. Tá? E aí, escreveu-se que o log P ele é proporcional a uma constante vezes volume menos um símbolo grego que representa a capacidade de formar ligações de hidrogênio. Tá? Isso só está dizendo aquilo que eu disse para vocês antes, que log P é inversamente proporcional com o número de ligações de hidrogênio que a molécula faz. Mas aqui tem uma outra coisa que é importante, que é o volume. Como que o volume influencia no log P? Ele é diretamente proporcional ou ele é inversamente proporcional? Já está escrito embaixo, eu sei, não é? Mas vamos raciocinar. A gente precisa de um exemplo para entender o que está acontecendo e chegar à conclusão se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E para isso, então, eu usei esses exemplos aqui de álcools, né, com cadeias ramificadas ou não. E aqui eu tenho uma medida de solubilidade para eles. Então, o composto de número 3 ali, ele é totalmente miscível em água, ou seja, livremente solúvel. O de número 4 tem uma solubilidade em água muito pequena. O 5, intermediária. O 6, maior. O que varia entre eles não é o número de carbonos, todos eles têm o mesmo número de carbonos, mas tem a hidroxila. Então, o que está variando ali é apenas o volume ou o formato. Tá? A molécula mais compacta é a mais hidrossolúvel. E a menos compacta é a menos hidrossolúvel. Por consequência, a menos compacta vai ser a mais lipossolúvel. Tá? Por que isso ocorre? A gente pode utilizar essa representação aqui para entender o que está ocorrendo em nível microscópico. Tá? A hidroxila desses compostos todos vai estar fazendo ligação de hidrogênio com a água, correto? E a cadeia alquílica? O que está fazendo com a água? No máximo Van der Waals, né? Mas não é uma interação favorável, né? Porque as moléculas de água querem fazer ligação de hidrogênio, ou íon de polo, ou de polo de polo, e estão encontrando uma cadeia alquílica. Como que eu resolvo esse problema? As moléculas de água, elas têm que se arranjar ao redor dessa cadeia alquílica, fazendo ligações de hidrogênio umas com as outras, mas nunca com a cadeia alquílica. Isso para vocês parece um sistema ordenado ou desordenado? Essas moléculas de água que interagem umas com as outras, mas nunca com a cadeia alquílica que está no meio. Para que isso ocorra, eu preciso ter uma organização ou uma desorganização dessas moléculas de água? Elas vão estar organizadas. Do ponto de vista entrópico, isso é favorável ou desfavorável? Super desfavorável. Tá? Então tem um custo para manter essa gaiola de água ao redor da cadeia alquílica. O número de águas necessário para fazer a gaiola ao longo da cadeia sem ramificação, ou seja, o composto 4, é maior que o número de águas necessário para uma molécula compacta, como, por exemplo, o composto 3. Dessa diferença, eu tenho um ganho entrópico. Né? Na molécula compacta, eu tenho mais águas livres para se movimentar. Então, o custo entrópico é menor. Por isso que é mais fácil solvatar moléculas compactas do que moléculas volumosas. Tudo bem?
Não parece, tudo bem. Entenderam o que eu quis dizer? Vocês podem escutar depois o áudio 10 vezes, em velocidade 2, né, para não ser tão cansativo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam a entrar em contato comigo. Muito bem. Vamos continuar aqui. Sim. Até agora, eu me ocupei de falar da importância de log-P para absorção. Que, como eu disse, ia ser grande parte da aula. Mas eu vou empregar aqui mais 2 slides para falar da importância de log-P também para o metabolismo. Não que ele seja menos importante, mas sim porque metabolismo vai ser abordado depois por Glória, professora Glória, e tenho certeza que ela vai voltar a abordar esse aspecto. Se por acaso ela falar assim, não vou falar disso porque o professor Marcelo já falou, eles dizem, o professor Marcelo não falou. E ele disse que você que ia falar. Pronto. Tá? Vamos pensar aqui comigo. A gente viu que o log-P, a lipofilicidade, é importante para uma molécula se particionar e entrar no nosso organismo. Será que o log-P é importante também para a molécula sair? Para ela ser excretada na urina, por exemplo? Uma molécula com log-P elevado, será que ela se particiona bem e sai na urina? Como é que moléculas com log-P elevado saem do nosso organismo, então? Vocês poderiam dizer, nas fezes. Eliminação de fármacos nas fezes é nada. A não ser que você tenha algum problema. Né? A maioria das pessoas, e dos pacientes, melhor dizendo, não é pelas fezes. Vai ser pela urina. Isso quer dizer que essa molécula com log-P elevado vai ter que ser biotransformada em algo que tem um log-P menor para ser excretado. Isso está exemplificado nesse gráfico aí para cima, de cima, com derivados de cromona. Irrelevante, podia ser por qualquer molécula. Tá? A gente vê que à medida que o log-P dos derivados aumenta também o metabolismo hepático dessas moléculas pela curva representada pelos quadrados preenchidos. Ao passo que a depuração renal, a excreção renal da molécula em si, ela cai. Se eu olhar agora o cenário contrário, à medida que eu reduzo o log-P desses derivados, o metabolismo hepático deles praticamente não ocorre. Mas a excreção renal, a depuração renal, essa sim é alta. Então, um dos objetivos do nosso metabolismo é inativação biológica. É transformar uma molécula ativa em algo inativo para ser eliminado. Tá? Para ser eliminado, eu preciso reduzir o log-P. Tá? Eu só queria chamar um pouquinho a atenção de vocês, é porque quando a gente fala dessa forma, parece que o nosso sistema metabólico tem um cérebro próprio, né? Que ele enxerga a molécula e fala assim, nessa molécula eu vou modificar tal grupo porque isso vai reduzir o log-P. Obviamente, não é assim que ocorre. Né? O nosso metabolismo, ele sai biotransformando a molécula onde o nosso sistema enzimático consegue. Aqui eu tenho representado as principais isoformas do nosso ciclo 450, características de moléculas que elas metabolizam e a faixa de log-P. Pela faixa de log-P aí, eu diria que não dá para diferenciar nada. Porque vai desde 0,5 até 6, 7, todo mundo, todas as isoformas. Tá? Então, as isoformas, ao contrário das enzimas, que evoluíram para ser seletivas, aqui eu tenho um conjunto de enzimas que evoluíram para aceitar qualquer coisa e metabolizar. Tá? É claro que isso tem um certo custo. Se eu metabolizo qualquer coisa que chega para mim, eu metabolizo várias reações diferentes.
se a molécula cai aqui, eu hidroxilo aqui. Se ela cai aqui, eu hidroxilo aqui. Se ela encaixa assim no sítio ativo, eu hidroxilo aqui. Desde que essa posição seja passível de hidroxilação. Tá? Resultado disso é que diversos metabólitos são formados a partir de um mesmo fármaco. Todos os metabólitos formados têm log P menor do que o fármaco original? Não. Não tem como o organismo saber que aquele metabólito vai ter um log P maior ou menor. Tá? Então, é só para deixar claro para vocês que, por exemplo, a partir do fármaco 1 são gerados os metabólitos 2, 3, 4 e 5, por vias metabólicas diferentes e que ocorrem concomitantemente. Pode ter um majoritário? Geralmente tem. Tá? Mas nunca nós temos uma rota metabólica só para um fármaco. Nesse exemplo aqui, partindo do fármaco representado por 1, o derivado, aliás, 1 está aqui, né? O derivado 2 tem log P menor. Mas o derivado 3, o metabólico 3, tem log P maior. Tá? Então, não tem uma racionalidade nas reações de biotransformação no que se refere ao log P. Para concluir, ou quase concluir a aula de hoje, eu preciso resgatar o que eu disse mais ao início da aula. Que log P sozinho não explica biodisponibilidade oral. Ele é um fator importante para a absorção oral? É. Mas sozinho ele não explica. Tá? Então, o que o pessoal da indústria farmacêutica pensou em fazer lá no final da década de 90? Bem, se eu não entendo o que controla a biodisponibilidade oral, mas eu tenho diversos exemplos de fármacos que são bem absorvidos por via oral, eu vou olhar o que esses fármacos têm em comum que diferencia eles de moléculas que não são bem absorvidas por via oral. Então, o que fizeram? Fizeram a mesma coisa que um censo, não é? E compararam as moléculas entre si para ver quais características determinavam boa biodisponibilidade oral e quais características atrapalhavam. Perceberam que, para ter boa biodisponibilidade oral, a molécula tem que ter um log P abaixo de 5. Não ajuda em nada. Né? Se a gente olhar aqui, que é esse gráfico, aqui, 95% dos fármacos que têm boa biodisponibilidade oral vai estar ali entre -3 e 5. É uma faixa muito grande para ajudar de verdade. Mas quando eu olho para outras características desses fármacos, eu chego em regras que aí sim delimitam quais são os fármacos com boa biodisponibilidade oral. Observou-se, por exemplo, que esses fármacos têm, 95% deles, têm um peso molecular abaixo de 500. Eles têm menos do que 5 doadores de ligação de hidrogênio e menos do que 10 aceptores de ligação de hidrogênio. Quando eu utilizo essas 4 regras baseadas no número 5, ou em múltiplos de 5, eu consigo, com grande segurança, diferenciar fármacos que têm boa biodisponibilidade oral daqueles que não têm boa biodisponibilidade oral. Essas regras, baseadas no número 5, foram publicadas por um pesquisador da Pfizer chamado Christopher Lipinski e ficaram conhecidas como regra do 5 ou regras de Lipinski. Tá? E a indústria farmacêutica começou a usar isso como o santo grau. Se a molécula não respeita as regras de Lipinski, ela não me interessa. Lembrando, ele fez isso para fármacos. Quando eu vou ali na bancada e eu isolo uma molécula bioativa, essa molécula bioativa é um fármaco? Mas foi assim que a indústria farmacêutica começou a olhar para essas moléculas.
Ah, essa molécula não parece com um fármaco que tem boa biodisponibilidade oral. Então essa molécula não me interessa. Começaram a chamar isso daqui de propriedades drug-like. Se a molécula não tem propriedades drug-like, ela não me interessa. E durante quase uma década se jogou fora moléculas porque elas não tinham propriedades drug-like. Depois perceberam que isso era uma besteira, né? E surgiram outros filtros para moléculas lead-like, né? Que se parece com o composto protótipo. Mas isso não vamos entrar no mérito. Tá? O que a regra de Lipinski foi criada e o que ela diz? Tá? Que moléculas que infringem menos do que 2 regras têm boa biodisponibilidade oral. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma molécula que tem peso molecular de 700, mas o log-P dela é 3, ela tem 4 doadores e 7 aceptores. É provável que ela seja biodisponível por via oral? Sim. Eu tenho uma molécula que o peso molecular é 700, ela tem log-P de 6 Pode parar. Essa molécula provavelmente não vai ter boa biodisponibilidade oral. Você vai ter que modificar ela, ou reduzir o log-P, ou reduzir o tamanho da molécula, para ela se encaixar nas regras e ter boa biodisponibilidade oral. Embora as regras de Lipinski sejam fáceis de entender, fáceis de empregar, e a indústria farmacêutica use elas a torto e a direito, elas não são perfeitas. Elas têm limitações, e depois delas surgiram outras regras, outras formas de identificar quais moléculas têm boa biodisponibilidade oral ou não. Uma dessas regras ficou conhecida como regras de Verbo. Ele diz que moléculas que têm menos do que 10 ligações rotacionáveis, uma superfície acessível ao solvente polar menor do que 140 ângstros quadrados e a somatória de doadores e aceptores de ligação de hidrogênio menor do que 12, também diz ele que tem boa biodisponibilidade oral. Por que as regras de Lipinski ficaram mais famosas? Vocês sabem quantificar o que é uma área acessível ao solvente polar de 140 ângstros quadrados? Entenderam? Para quem é de modelagem, ótimo, não, calculo aqui. Aquilo ali que está ali em cima é muito fácil de você bater o olho na molécula e contar, saber. Não é? Por que o número de ligações rotacionáveis influencia na biodisponibilidade oral? Por causa da conformação que a molécula adota. Então, são coisas mais difíceis de explicar e de compreender. Por isso que todo mundo utiliza, ainda assim, as regras de Lipinski, ou regra do sim. Tá? Descritor? Eu posso usar isso daqui, eu poderia pensar nisso daqui como descritores de moléculas que têm boa biodisponibilidade oral. Eu vou calcular para minhas moléculas o número de doadores, aceitadores, log-P e peso molecular, e isso vão ser meus descritores para diferenciar moléculas que têm boa biodisponibilidade oral dos que não têm. Desses descritores aqui, peso molecular é 1D, né? Mas o log-P, doador e aceptor, aí eu preciso de uma representação 2D da molécula. Então, eu teria 3 descritores 2D e um descritor 1D. Não sei se eu ajudei ou compliquei. Mas você que perguntou. Vocês perguntam, eu respondo. Nem tudo, nem sempre a resposta facilita. Gente, mais perguntas? Não? Eu vou deixar isso aqui para lá. Eu acho que isso aqui não vai dar para a gente fazer aqui agora, não. Porque falta muito pouco tempo. Tá?
Isso aqui, na verdade, era para ter sido no final da aula passada. Ah, que é assim, ó, no decorrer do semestre, no decorrer do meu módulo, vai ter uma atividade para valer o ponto extra. Né? Então, eu queria fazer uma atividade com vocês como treino, para vocês entenderem como que vai ser a dinâmica. Para no dia que estiver valendo ponto extra, ninguém se sentir injustiçado ou prejudicado. Tá? Prejudicado. Né? Injustiçado é muito forte, né? Prejudicado ou injustiçado. Ah, se vai ser surpresa? Não sei. Pode ser que seja. Gente, por que é maldade uma atividade que vocês fazem em grupo sobre um assunto que vocês acabaram de ver e disseram que não tem dúvida? Porque eu perguntei, ó, vocês têm dúvida? Não, não tem dúvida. Tá gravado, não tem dúvida. Aí eu dou uma atividade, aproveitando que vocês não têm dúvida, para vocês trabalharem em grupo e vocês chamam isso de maldade. Agora, eu me senti quase que o Bolsonaro. Não vamos mudar de candidato, entendi. Vamos lá. Gente, ó, essa questão de surpresa, eu dizer que na próxima aula vai ter uma atividade valendo ponto, ajuda em alguma coisa? Ajuda no sentido de quem não estava presente vir. Porque se vocês não sabem qual que é a atividade... É o psicológico. Tá bom. Então, entre a próxima aula e o final do meu módulo, vai ter uma atividade valendo ponto. Eu não pensei ainda em qual vai ser o dia. Vamos fazer o seguinte, semana que vem... Não. Na semana que vem, eu digo o dia que vai ser a atividade que vai valer ponto. Pode ser assim? Porque aí... Não foi o que disseram para minha esposa hoje de manhã. Mas não foi ninguém dessa turma.